Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos neste sábado de Carnaval a mais um estudo sobre o livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Este estudo, como eu muitas vezes digo e nós dizemos aqui, é um estudo que tem a ver mais com a nossa consciencialização de todo o processo evolutivo. E também com o desmontar os paradoxos ou os enigmas que nós às vezes criamos acerca das coisas, desmontar um bocadinho as ideias que nós temos acerca das coisas, porque as vamos herdando de vários passados, de várias pessoas, de várias correntes, enfim, e hoje é um desses dias, porque vamos refletir sobre o inferno cristão e o inferno pagão. E vamos ver, nós já temos aqui, desde que começámos o capítulo 4, que se intitula O Inferno, que nós temos estado a refletir sobre o que é o inferno, não é? Nós já sabemos, porque a espiritualidade nos tem ensinado já há muito tempo, que o inferno existe dentro de nós. Nós é que criamos o nosso próprio inferno, o nosso próprio céu. E onde é que o fazemos? Dentro da nossa própria consciência, certo? Um, e, portanto, fora de nós não existe inferno, não existe céu. São dois estados de espírito, duas frequências que nós vamos trabalhando e gerindo em nós, ao nível da nossa consciência, ao mesmo tempo ao nível do nosso espírito. Eu disse isto logo no início do capítulo 4, que se intitula Inferno, porque é um nome que nos assusta a todos, né? Inferno é uma coisa que nós trazemos mais da Idade Média do que propriamente do tempo de Jesus, que vem assim com um grande peso, vem assim com uma grande intensidade e as pessoas não gostam nada deste nome, eu também não. Mas, de facto, a questão é só esta, é desmontar aqui um bocadinho toda esta questão. Antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece e eu convido a todos que queiram para fechar os seus olhos e levarem o seu pensamento ao mais alto, respirar profundamente, tranquilamente, imaginando uma bola de luz maravilhosa que nos envolve, luz divina, e levando o pensamento até ao nosso amado Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus de luz, paz e bondade, a Ti agradecemos a oportunidade do conhecimento, a oportunidade do estudo, a oportunidade do trabalho de equipa entre encarnados e desencarnados, para que gradualmente se faça em nós o entendimento destes paradigmas que nós trazemos há tantos e tantos séculos incrustados em nós mesmos, ao nível do nosso inconsciente, para que possamos entender melhor o que somos e o que é que estamos aqui a fazer. Para que possamos entender melhor o caminho que estamos a caminhar, que estamos a traçar para nós mesmos e para todos ao nosso redor. Não esquecendo nunca que nós somos luz. Nós somos uma centelha divina da própria fonte criadora, do próprio Pai Criador, a que chamamos Deus. Portanto, nós somos luz. E a luz que emitimos reflete-se ao redor de nós, em todo o planeta Terra, em toda a nossa galáxia, em todo o universo. Porque todos nós somos centelhas divinas. Portanto, o estudo que nós fazemos em nós é benefício primeiro para nós e depois para todos ao nosso redor. Que a vossa luz, a vossa paz e a vossa bondade possam intuir este nosso estudo, amparar-nos a nós encarnados e aos desencarnados que nos acompanham, e que fiques connosco, amado Mestre Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Queridos companheiros,
Nós hoje temos um estudo pequenino, mas é um estudo importante. Portanto, eu sugiro a abertura, quem tiver, do capítulo 4, intitulado O Inferno, no seu item 3. Quem tiver a versão Verdade e Luz, do livro do Céu e do Inferno, está na página 62. 62. E diz assim, item 3. O inferno dos pagãos, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o mais grandioso modelo do género. Ele se perpetuou no inferno dos cristãos, que ele também teve os seus cantores poéticos. Comparando-os, neles se encontra, salvo os nomes e algumas diferenças nos detalhes, numerosas analogias, tanto em um como no outro. O fogo material é a base dos tormentos, porque é o símbolo dos mais cruéis sofrimentos. Mas coisa estranha, os cristãos têm, sobre muitos pontos, indo ainda mais longe que os pagãos, Se estes últimos tinham o seu inferno, no seu inferno, o túnel de Danaides, e vamos aqui fazer a introdução do que é o túnel de Danaides, da mitologia grega. Danaides era nome das 50 filhas de Damaus, rei do Egito, e mais tarde de Argos, que, com exceção de uma delas, mataram os esposos na noite de núpcias. Foram, por isso, condenadas no Tártaro, região mais profunda dos infernos, e encher com água um túnel sem fundo. Ora bem, depois também dizer se estes últimos tinham no seu inferno o túnel de Danaides, que já vimos o que é, a roda de Ixion e o rochedo de Sísifo. E a roda de Ixion, também da mitologia grega, é uma roda em chamas, a qual Ixion foi amarrado e ficou girando eternamente. Ixion era o rei dos Lápitas, a quem Zeus, Deus supremo dos gregos, concedera asilo no Olimpo, a residência dos deuses. Foi condenado a esse castigo por ter desrespeitado Hera, que é a esposa de Zeus. E o rochedo de Sísifo, também da mitologia grega, Sísifo era o rei de Corinto, era filho de Éulo, deus dos ventos, daí a energia eólica. E um criminoso obstinado que, após sua morte, foi condenado no inferno e a empurrar eternamente em costa acima uma enorme pedra que caía sempre antes de atingir o cume da montanha. Portanto, estes são algumas representações mitológicas do inferno dos pagãos. Esses eram suplícios individuais. Já o inferno já o inferno cristão tem, para todos, as suas caldeiras ferventes, das quais os anjos levantam as tampas para ver as contorções dos condenados. E aqui esta expressão e esta indicação vem do sermão preferido em Montpellier, em 1860. Deus ouve sem piedade os seus gemidos durante a eternidade. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos Campos Elíseos. E os Campos Elíseos, também na mitologia, neste caso não só grega, mas grega-romana, era o lugar de repouso e de felicidade eterna dos heróis e homens virtuosos após a morte. Repassando seu olhar nos suplícios de Tártaro. Portanto, isto é o que nos diz aqui o ponto 3 do estudo de hoje. Mas como nós podemos ver, tanto no inferno dos pagãos como no inferno dos cristãos, que os cristãos imitam os pagãos, mas vão um bocadinho mais longe,
Nós temos que nos lembrar que este inferno dos pagãos e este céu dos pagãos veio após o Concílio de Constantinopla, após a morte de Jesus e após a morte de quase todos os apóstolos já. Veio no início do catolicismo e veio dar início ou abertura à Idade das Trevas, à Idade Média. Nunca Jesus ou os seus apóstolos vieram falar de um Deus que se delicia com as estruturas dos sofredores. Antes, pelo contrário, toda a estrutura de todos os escritos que nos chegaram, os originais que nos chegaram do tempo de Jesus, nos falam de um Deus bondoso, caridoso, que quer ajudar os seus filhos, digamos assim. Portanto, temos que entender estas diferenças já do Deus dos cristãos para aquilo que nós hoje entendemos como Deus, à luz do Espiritismo e à luz da espiritualidade. E aqui temos que abrir um bocadinho para a espiritualidade que se comunica connosco em várias áreas da espiritualidade, tem a ver com o princípio criador. E, portanto, é a fonte criadora de princípio de todas as coisas, tal como nós podemos estudar no livro dos Espíritos. O inferno dos pagãos tem a ver com as mitologias, tem a ver com os deuses e com toda uma filosofia mitológica criada à volta desses mesmos deuses e também com o mesmo princípio do catolicismo na altura da Idade Média. Qual era? Controlar as populações através do medo, não é? Portanto, em nenhum deles é referido que o inferno está dentro de nós mesmos, não é? Mas sempre fora de nós mesmos, porque quando as pessoas sentem que estão dependentes, ainda hoje, estão dependentes de alguma situação, as pessoas têm tendência a desresponsabilizar-se. As pessoas, nós todos, temos tendência a desresponsabilizar-nos. Portanto, se eu tenho uma ansiedade, uma angústia, eu recorro a alguém porque essa pessoa resolve. Não, nós temos que, sim, há pessoas que ajudam, obviamente que sim, e não estou aqui a criticar. O que eu estou a falar é no ponto de vista do céu e do inferno, ou seja, nós temos primeiro que entender dentro de nós se conseguimos ou não resolver aquele problema, se conseguimos entender como é que nos pacificamos, como nos alinhamos, como nos religamos à luz e se isso nos ajuda a nossa caminhada. E temos também que entender que aquilo que nós fizermos no nosso dia a dia, ao nível do pensamento, da palavra e da ação, vão diretamente refletir-se na nossa paz de espírito, como nós comumente chamamos, mais não é do que na nossa consciência, no nosso espírito. E, portanto, se nós estamos pacificados em nós mesmos, harmoniosos, nós estamos serenos. Se nós temos remorsos, como nós estudámos a semana passada, se nós temos algum incômodo de consciência, nós estamos atribulados. E assim, muito rapidamente, porque vamos passar ainda um capítulo inteiro a falar do inferno, na ótica mitológica, na ótica cristã, na ótica espírita, nós temos tempo para refletir sobre isto. Eu desejo a todos uma noite abençoada, um excelente fim de semana e até segunda-feira no nosso Evangelho no Lar. Uma noite boa para todos e até lá. Suzy, um beijinho muito grande para ti. O nosso tempo hoje está-se a esgotar e Um beijinho também para ti e até segunda-feira no nosso Evangelho do Lar, que vou estar presente já. boa, E, já sentimos a e tua assim, falta. exato. E eu também sinto falta. E faz-me falta cá em casa. Isso, boa, maravilha. Então vá, beijinho grande para ti, Tá, tudo beijinho. bom, Tá, beijinhos tudo para bom. todos e até Tá, segunda-feira, se assim Deus o permitir. Até com lá, certeza. bom senso Bem-haja. neste carnaval, muita alegria, muito bom Exatamente. senso.